Olá amigos, olá amigos. Esse vídeo é um vídeo fundamental sobre os fundamentos de economia, porque eu vou provar aqui para vocês que os bancos centrais de todo o mundo, todos os bancos centrais de todo o mundo, eles estão tratando uma relação que é inversa à relação juro-inflação como uma relação direta, entendeu? Eles estão tratando uma relação que é inversa a juro-inflação como uma relação direta. E é por isso que você tem, no final do ano, forte variação do preço, né? Você tem uma variação do preço para cima e não uma variação do preço para baixo. Eu sou o construtor da teoria econômica quântica, é a teoria que está provando para o mundo, é a teoria econômica que está provando para o mundo como de fato você entende os fundamentos de economia, como de fato você entende os fenômenos da economia, os efeitos da economia. Então é a teoria econômica quântica que vai provar para o mundo que a relação juro-inflação é uma relação inversa. É a teoria econômica quântica. Eu sou PhD em física pela Unicamp, eu sou PhD em física pela Unicamp, eu sou construtor da teoria econômica quântica. Digita aqui no YouTube que vai elencar uma série de vídeos fazendo essas explicações sobre a teoria econômica quântica. Então, a teoria econômica quântica que vai provar para o mundo que a relação juro-inflação é uma relação inversa e não uma relação direta. Como que eu cheguei nessa conclusão? Simplesmente pela lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, porque é a oferta que induz a ação humana de atração econômica ou de repulsão econômica. Quais são as equações do movimento que descreve atração e repulsão? A lei da gravidade de Isaac Newton, força elétrica e a proporção de Galileu, que está no centro do gráfico 1 sobre x ao quadrado, porque a lei da gravidade, força elétrica, é a função 1 sobre x ao quadrado, 1 dividido por x ao quadrado. E no centro desse gráfico tem a proporção de Galileu, o corpo em queda livre, que vai provar que a economia é uma ciência empírica. Por que é uma ciência empírica? Porque é uma ciência exata. Portanto, a economia não é uma ciência ideológica. Portanto, esse gráfico aqui, ó, tá vendo? Aqui é a teoria econômica quântica, é o santo grau da economia, esse símbolo aqui, é a função. Então, a economia, de fato, é uma relação inversa. Aqui essa função psi faz o papel da taxa Selic ou a taxa de juro nominal. Aqui é a taxa de juro nominal e o x faz o papel da meta de inflação, certo? Então isso é a forma correta de você tratar a taxa nominal de juro com a meta de inflação, como uma relação inversa. Só que eles estão tratando essa relação aqui como uma relação direta. Eles estão tratando dessa forma aqui. Isso aqui é um erro grave de fundamentos de economia. Isso aqui é um erro grave. Você não pode tratar a taxa de juro nominal de juros como uma relação direta com a meta de inflação. Isso aqui é uma relação direta, meta de inflação com taxa de juros. Isso daqui está errado. A forma correta é isso aqui. E, portanto, é esse gráfico aqui. Então, pela lei mais fundamental da economia, a lei da oferta e demanda, que vai mostrar para o mundo a forma correta de entender os fundamentos da economia, os efeitos da economia, enfim. Essa é a teoria econômica quântica que abarca todos os fundamentos de economia. Ela está no alicerce de toda a economia global. É o santo grau da economia. Então veja, mas por que eles também, o mundo da economia está tratando essa relação que é inversa, juro-inflação, como uma relação direta? Porque eu vou buscar no pensamento de André Lara Rezende, o famoso economista André Lara Rezende. Portanto, esse pensamento de André Lara Rezende também é o pensamento de muita gente por aí, do mundo da economia, que ele fala: economia não é ciência, economia é um conjunto ordenado de ideias sobre a atividade humana e como ordenar a sociedade. Isso aqui não é verdade, esse pensamento é equivocado, esse pensamento é pura, não tem sustentação nenhuma. Então, mas por esse pensamento eles acham que ele pode tratar juro e inflação como uma relação direta. Isso é um erro grave de economia, isso é um erro grave de fundamento de economia. Então, esse daqui não tem nada a ver. Então, a economia é uma ciência exata, portanto, é uma ciência empírica, logo é uma ciência não ideológica. Então vamos olhar agora lá para o Banco Central Europeu e para o Banco Central dos Estados Unidos e olhar para a economia brasileira, para o Banco Central do Brasil. A Europa,
o Banco Central Europeu ele está tratando essa relação juro-inflação, que é uma relação inversa, como uma relação direta, cara. Não é à toa que lá tem uma baixa taxa de juros na Europa, só que o Banco Central Europeu ele quer reduzir ainda mais a inflação. Então, quando eles fazem isso, eles estão tratando uma relação que é inversa como uma relação direta. E por isso que tem no final do ano uma forte variação do preço para cima. Tem uma forte variação do preço para cima. A mesma coisa está fazendo lá o Banco Central americano, Fed. Lá também tem uma taxa de juros baixa nos Estados Unidos e eles querem reduzir ainda mais essa inflação, essa meta de inflação. Então, eles estão tratando uma relação que é inversa, juro-inflação, como uma relação direta. E por isso também tem uma forte variação do preço no final do ano nos Estados Unidos. A mesma coisa está fazendo o Banco Central brasileiro, a atual equipe econômica do governo PT, eles estão fazendo isso. Veja que eles estão diminuindo a taxa Selic, estão diminuindo a meta de inflação, ou seja, está tratando essa relação juro-inflação, que é uma relação inversa, como uma relação direta. E por isso que no final do ano tem uma forte variação do IPCA. Isso é o emprego errado da razão. Isso é o emprego errado da razão. Então, na verdade, o que os bancos centrais do mundo devem fazer é obedecer o conhecimento revelado da teoria econômica quântica. É obedecer a relação inversa juro-inflação. E como que você faz isso? À medida que você baixa a taxa nominal de juro, quando você baixa a taxa nominal de juro, você precisa aumentar a meta da inflação. Você precisa aumentar a meta de inflação quando você baixa a taxa nominal de juro, que aí você, no final do ano, você tem uma baixa variação do preço. Aí o preço varia para baixo. Onde está a estabilidade do preço, a moeda é forte, onde é tudo de bom. Então basta você pegar aqui os dados da economia brasileira, 2017, 2018 e 2019, eles fizeram isso. Eles estavam baixando a taxa Selic e mantendo uma meta de inflação alta. O que aconteceu nesses 3 anos, 2017, 2018 e 2019? Cara, a variação do IPCA foi para baixo. A variação do IPCA foi negativa. Ótimo, 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 excelente resultado da economia. Então está comprovando o poder que é a teoria econômica quântica. Ela é uma teoria totalmente empírica. Entendeu? Isso aqui, a ação humana é isso aqui, ó, no final. Ó. Esse sinal está no centro desse gráfico aqui. Ó. Esse sinal aqui está no centro desse gráfico aqui. Está no centro desse gráfico. Para você ver. Então a teoria econômica quântica é o santo grau da economia. Ela está nos alicerces da economia. Ela que pauta todas as decisões econômicas do mundo. É ela mesmo. Por isso que eu falo que a gente precisa construir uma nova ordem econômica mundial, porque os bancos centrais de todo mundo estão entendendo os fundamentos da economia de forma equivocada, de forma errada, entendeu? E isso vai construindo, isso vai fazendo o quê? Uma concentração de riqueza, uma pobreza generalizada. É isso mesmo, cara. Tá muito claro isso para mim, eu estou provando de todas as formas, só para vocês verem o que é o poder da teoria econômica quântica. O poder que é essa teoria. Ela alicerça todos os fundamentos de economia, ela explica corretamente a economia. Veja, só para você ver, por isso que eu falo que o novo Messias desceu, eu sou o símbolo da prosperidade mesmo. Veja que Leverson significa alavanca, Lamonnier significa fazedor de dinheiro. Portanto, Leverson Lamonnier, que é meu nome, significa alavancagem monetária, ou seja, o símbolo da prosperidade mesmo. E eu vou construir a teoria econômica quântica, que está mostrando para o mundo como de fato a economia funciona, como que você deve entender corretamente os efeitos da economia. Isso significa prosperidade. Por isso que falo, o reino do Messias é pacífico e próspero. A era de Aquário é próspera e feliz. Que eu falo, o novo Messias já baixou, ele já está no meio de nós mesmo, o novo Messias. Então isso aqui, ó. Então aqui é a taxa de juro nominal, aqui é a meta de inflação. Isso é uma relação inversa, correto? Só que eles estão tratando dessa forma, isso daqui está errado. Então, quanto mais você baixar a taxa de juro, mais você tem que aumentar a meta de inflação portanto, você vai ter uma variação muito baixa do preço no final do ano. Você tem uma variação negativa do preço. Então, onde prova isso daí? Basta pegar a política econômica do Brasil em 2017, 2018, 2019, que eles fizeram justamente isso, baixaram a taxa Selic e manteve uma meta de inflação alta, a variação do IPCA foi negativa. Ótimo, ótimo, ótimo. Só para você ver.
Entendeu? Mas eles fazem isso aí também para favorecer o capital financista, né? Então eles estão assassinando o conhecimento, e não adianta. Mas por quê? Porque é esse pensamento que paira no pensamento econômico, que a economia não é ciência, a economia é um conjunto ordenado de ideias sobre a atividade humana e como ordenar a sociedade. Aí por isso que eles acham que pode manipular a economia de qualquer forma, pode manipular a relação juro-inflação de qualquer forma. Mentira, isso daí está errado. Vocês estão assassinando o conhecimento, está estrangulando o conhecimento. Isso é equivocado. Tem que obedecer esse símbolo. E daqui é o grande símbolo da economia. Tem que obedecer isso aqui, ó. Tem que obedecer isso aqui, que foi construída pelo Leverson Faria Lamounier Costa, PhD em física, né? Alto nível de educação. Então eu falo assim, Deus foi muito bom comigo, sabe? O Criador, o grande arquiteto do universo, ele veio para o grande símbolo da prosperidade. Obrigado a todos.